oração, Daniel capítulo 10, versículo 12. Amém? Você que não tiver a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Daniel 10, capítulo 10, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Vamos ler assim. Então diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um instante, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Declaramos: seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta noite. Eu repreendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem cegado o entendimento, ó Deus, que nessa noite os ouvidos e os olhos espirituais se abram, Senhor. Que toda muralha, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Toda ação do inimigo sobre esse culto, sobre essas vidas, sobre os que estão aqui nesta noite, caia por terra e que a tua glória se revele aos corações, ó Pai. Faz, Senhor, cada coração como solo, como uma boa terra, que receberá a semente preciosa e que venha gerar muitos e muitos frutos para o teu reino, Pai. Abençoa este culto, dirige esta palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Aproveita a oportunidade, diz para quem está perto de você: que bom que você veio, que bom que você enfrentou a chuva, né? O pastor disse: na hora do culto, a chuva. Falei: o culto de campanha para os guerreiros, né? A irmã me disse aqui que estava saindo para vir para o culto, ficou trancada em casa, o cadeado não abriu. Falei: ela, que levante, Senhor, mas eu estou aqui online, ficou trancado, irmão. Então você que não ficou trancado e conseguiu vir para o culto, glória a Deus pela sua vida, porque nós estamos numa guerra espiritual, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Somos vitoriosos em Deus, no Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito desse jejum, desse propósito. Depois, se você quiser entrar nesses 40 dias de oração, você fala com essa pessoa aí que te convidou. Depois nós vamos passar todas as orientações, mas o jejum começou na segunda-feira e vão ser 40 dias até a Páscoa, até 18 de abril, que é a sexta-feira da paixão. Aí você pode, durante esses 40 dias, fazer o jejum convencional, né, que é somente água uma vez na semana, tirar algum alimento favorito, né, tirar doce, chocolate, café. E eu falo assim que o mais válido do jejum é a gente renunciar a alguns hábitos, né? Porque não adianta a gente ficar sem comer doce e reclamar e xingar e maltratar as pessoas e não dedicar tempo para Deus, tempo para oração. Então aproveita esse tempo de jejum para se separar, para se consagrar e dedicar tempo para Deus, amém? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a espera de Daniel. Não sei se já aconteceu com você, se você já esperou ansiosamente por algo, de repente se você já esperou ansiosamente por uma encomenda, né? Quem aí é a Miss Shopee, o Mr. Shopee? Levanta a mão e diga: ô glória. Ninguém, gente? Vocês estão me enganando, né? É pecado, gente. Amazon, né? Mercado Livre, tem tantos, né? Shein. Não, pastor, eu compro na Shein. Ó, tô fazendo propaganda, não tô ganhando, hein? Merchan da Shein. Mas não sei se você é que costuma pedir as coisas e fica ansioso por uma resposta para que a sua encomenda chegue. Você fica ali todo dia olhando, principalmente quando é algo que você quer muito, você fica toda hora lá procurando para saber se o carteiro chegou, se chegou a sua encomenda, e você espera ansiosamente por algo. E não sei se já aconteceu com você, de você esperar ansiosamente por algo por muito tempo e aquilo não acontecer, né? A encomenda não chegou.
deram encomenda para o seu vizinho, extraviou e não veio. Aqui a Bíblia fala sobre Daniel. Daniel, ele estava orando e jejuando durante semanas e ele não recebeu nenhuma resposta. Isso porque ele estava orando, se consagrando. E a gente ora um dia e já acha que a resposta vai vir de imediato. E não é assim que funcionam as coisas. E você vai entender o porquê da demora da oração de Daniel. Nesse contexto, era o 3º ano de reinado do rei da Síria, o rei Ciro da Pérsia. E Daniel já era idoso, ele tinha por volta de 90 anos, mais ou menos. Então o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia quando ainda jovem. E lá ele cresceu, lá ele se tornou governador. Lá Deus levantou Daniel, né? E ainda não havia sido decretado que o povo pudesse voltar para Israel, pudesse voltar para sua terra. E aí Deus levanta Ciro, que era um rei da Pérsia, que fez um decreto para que autorizando o povo, liberando o povo de não ser mais escravo da Babilônia, autorizando o povo a voltar para sua terra. Esse decreto, ele autorizava o povo a voltar, a sair da Babilônia, voltar para Israel, e autorizava o povo a reconstruir o templo. Então Daniel, ele estava orando, e nessa época ele já estava no palácio sobre o governo de outros 6 que sucederam Nabucodonosor. Então, primeiro foi Nabucodonosor, depois vieram outros 6, e Daniel estava lá quando o rei Ciro foi levantado. Então, Daniel, ele estava muito triste por causa da má vontade dos judeus. Por quê? Quando houve o decreto autorizando que o povo voltasse para sua terra, o povo se acostumou com a Babilônia. Então, eles preferiram ficar na Babilônia. E eles estavam muito tristes porque alguns preferiram ficar na Babilônia. Não, a gente prefere continuar aqui, vamos continuar sendo escravos, está tudo certo. Então alguns preferiram continuar na Babilônia, e os judeus que retornaram para Israel, os que decidiram voltar, enfrentaram muita oposição política, muito obstáculo para que eles pudessem reconstruir o templo. E tudo isso vinha para desanimar o coração do povo. Então, eu não sei se já aconteceu com você, se você já ficou desanimado de orar por alguém, se você já ficou desanimado de orar por uma situação, se você já ficou desanimado por causa de um filho que não te ouviu, que não te escutou, né? Eu falo com esse menino, com essa menina, e não escuta. Eu falo, você às vezes fica desanimado, porque às vezes você aconselha aquela pessoa e aquela pessoa é autodestrutiva. Você fala, dá conselho e ela não segue o seu conselho. Você desanima espiritualmente de orar por alguém. Falar, desisti de orar por essa pessoa, desisti de orar por essa área da minha vida e eu estou completamente desanimado. Então uma tristeza muito grande afligiu o coração de Daniel. E por causa dessa tristeza, porque o povo estava desanimado, o povo não queria voltar, aí você me pergunta, pastor, por que Daniel não foi o primeiro a voltar? A Bíblia não fala, mas ele já era bem idoso, cerca de 90 e poucos anos. Eu acredito que ele tenha ficado ali para continuar exercendo influência, para ajudar o povo de Deus ali. Mas a oração dele é para que o povo voltasse, para que o povo retornasse, as gerações, os mais jovens. E ali Daniel, ele tinha influência sobre a Babilônia, que tinha caído, e agora quem governava era Ciro, o rei da Pérsia. Então, por causa dessa tristeza que afligiu o coração de Daniel, ele decidiu orar e jejuar por 21 dias, que é o famoso jejum de Daniel, que nós fazemos muito aqui na igreja. E ele se absteve de comer carne, de tomar vinho, de qualquer coisa deliciosa. Ele se absteve de usar perfume. Olha para o seu irmão, vê se ele está cheiroso. Se ele não tiver, ele está no jejum de Daniel. Vê se ele está cheirosinho aí. Você está fazendo jejum de Daniel, irmão? Está de jejum de perfume? De desodorante? Mas por que, pastora, perfume? Porque o perfume representava a alegria. Então, como ele estava triste, ele não passou perfume, ele não passou o óleo unguento em suas roupas, porque ele estava triste. Então, às vezes isso acontece com a gente também. Talvez você há muito tempo tenha orado por algo e parece que Deus está em silêncio diante da sua oração.
Mas eu quero te dizer que as suas orações, elas são sementes. Elas nunca voltam vazias. Creia nisso. Nunca duvide do poder da oração. Amém? Daniel esperava por 21 dias. Ele orou sem nenhuma resposta. Mas ele perseverou em oração. E aí, quando Deus responde, Deus disse a ele: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Assim como Deus, Ele virá por causa da sua oração. Aleluia! As suas palavras moverão o céu em seu favor. Você precisa perseverar. Existe uma resistência espiritual para que a sua oração não chegue ao trono de Deus, para que o milagre não chegue. Mas enquanto você persevera em oração, o milagre está sendo gerado dentro de você. Enquanto você persevera, após 21 dias, um anjo aparece para Daniel e disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Você é um filho amado. Amém? Muitas vezes a gente acha que por causa da demora, Deus não nos ama, Ele nos esqueceu. Mas não, Ele disse: você é muito amado, mas existe um inimigo fazendo resistência às suas orações. E aí Ele disse para ele que era preciso perseverar. Existia um inimigo no mundo espiritual atrapalhando a oração de Daniel chegar. Era preciso perseverar, porque o inimigo queria impedir que Daniel recebesse a revelação de Deus. Assim como quando Pedro estava na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele, o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas quem foi buscar o anjo foi a oração. Então a sua oração tem poder de buscar as bênçãos, de buscar a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Daniel, ele sabia da importância da oração. Daniel, ele preferiu passar uma noite na cova dos leões do que uma noite sem orar. A oração não impediu Daniel de cair na cova, mas impediu os leões de se alimentarem. A oração fechou a boca do leão e Daniel não sofreu dano algum. E ali naquele lugar onde o inimigo tramava a derrota de Daniel, ali Deus promoveu Daniel. É assim que Deus faz através da nossa adoração. O mesmo cenário de derrota foi o cenário de vitória na vida de Daniel. Então nós temos que perseverar. Enquanto você ora, Deus te prepara. E nesses 21 dias, Deus estava trabalhando no coração de Daniel. Você sabia que, falando cientificamente, quando você faz algo por 21 dias, ou seja, que quando você tem uma constância, aquilo vai se tornando um hábito na sua vida. Então tudo, até no tempo que Daniel jejuou e orou, havia um propósito de Deus. E ele estava 21 dias esperando. Imagina isso para um ansioso. Quem é ansioso aí, diga misericórdia. Não tem ninguém que não é ansioso aqui, gente? Nem percebi. Imagina para quem é ansioso. Imagina para quem está esperando o resultado de um concurso. Imagine para quem está esperando o resultado de um exame, de uma biópsia. A ansiedade parece assim que o tempo não passa. A gente fica desesperado. E você sabe que quanto mais, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas quanto mais você deseja, eu quero logo que chegue sábado, eu quero logo que chegue domingo. Quanto mais você apressa o tempo, mais você diminui seus dias na terra, mais você quer apressar a sua morte, sabia disso? Então você tem que curtir cada dia, cada segundo, porque passa muito rápido. Principalmente quando seus filhos são pequenos, aproveita o máximo, porque cresce, passa tão rápido. Então você quer que fique passando muito tempo, você não curte o presente, você não vive o presente. E nós temos que aprender a viver o presente. Então às vezes a gente fica esperando o resultado de uma prova, de um concurso, algo que a gente esperou tanto do Senhor, né? E
é difícil esperar. Mas nessa espera, Deus trabalha na ansiedade do meu coração, do seu coração. Nessa espera, Deus nos molda. Então, nesses 21 dias, Deus estava trabalhando no coração de Daniel. Amém? E o mais interessante é que Deus fala assim: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. E eu quero que você guarde essa frase nesta noite no seu coração. Eu vim por causa das tuas palavras. As palavras de Daniel puderam atrair o milagre. As palavras, a oração de Daniel trouxe o milagre. E assim como Deus, Ele vem por causa das tuas palavras, o inimigo também vem por causa das tuas palavras. E hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso. O inimigo, ele pode se instalar na sua vida, na sua casa, nas suas emoções, por causa das tuas palavras. Assim como Deus age por causa das nossas palavras. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente, do que a gente tem pensado, porque a gente fala muito sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que está cheio o nosso coração. Então, primeiro a guerra começa na sua mente. À sua volta pode estar tudo em paz, mas o seu psicológico pode estar em guerra. Então, quando o seu psicológico está em guerra, você não consegue descansar. 1 Samuel 17,6 diz que Golias gritou por 40 dias, afrontando e amedrontando o povo de Deus. Todas as manhãs e tardes. Que ambiente horrível se instalou. Por quê? Porque deixaram Golias gritar. Ele não usou arma, ele usou apenas palavras. O espírito de intimidação, a sua aparência, o terror psicológico. E muitas vezes somos derrotados na mente, sem ao menos lutar. O problema, ele grita na alma e ele te derrota na mente. Você deixa ele crescer. Assim como Deus disse a Daniel: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Golias também derrotou o povo de Deus por causa das palavras. Há 40 dias ele estava falando, gritando, ameaçando, amedrontando, afrontando. Ele estava vencendo o povo de Deus por causa das palavras, e o povo estava sendo derrotado sem ao menos lutar. E ali se instalou um ambiente, e o medo começou a reinar. O inimigo começou a reinar naquele lugar por causa das palavras. Mas Deus, nesses 40 dias, estava preparando alguém. Nesses 40 dias, Deus estava preparando alguém que ia mudar a atmosfera do medo naquele lugar. Aleluia. Alguém que foi ungido no capítulo 16 pelo Senhor, cujo óleo caiu na sua mente, na sua cabeça, e Deus estava blindando a sua mente, o seu coração. Alguém que estava sendo preparado por Deus e que foi ungido pelo Senhor, Davi. E Davi disse, quando ele chega naquele ambiente, a atmosfera do medo instaurada pelas palavras, o terror instaurado pelas palavras, começa a mudar. Quando Davi chega, porque ele está cheio do Espírito de Deus, quando Davi chega, ele diz assim: afinal de contas, quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
as palavras. Ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Davi disse: eu vou lutar contra ele. Olha o medo sendo derrotado através das palavras. A atmosfera começou a mudar ali naquele lugar. Olha como as palavras começam a mudar o ambiente. Davi disse: o Senhor Deus me salvou dos leões, me salvou dos ursos, também vai me salvar desse filisteu. Assim você tem que se lembrar. Lembra de onde Deus te tirou, lembra os livramentos que Ele já te deu, lembra as vezes que Ele já te curou. O mesmo Deus que te curou no passado vai te curar no presente e vai te guardar no futuro. Davi começa a mudar as suas palavras. Ele disse assim: Deus me deu livramentos, Deus proveu uma vez, então Ele vai prover de novo. Deus começa a mudar a atmosfera daquele lugar. E Davi diz: você vem contra mim com dardo, com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi, ele começa a mudar um ambiente. Ele disse assim: eu vou contra ti, contra o Todo-Poderoso, o Deus do exército que você desafiou. Ele diz para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje, ele usa as palavras para dizer: hoje, assim como hoje Deus entregará esse inimigo nas tuas mãos. Aleluia. E ele disse isso. Então o mundo inteiro saberá que há Deus em Israel. O mundo inteiro saberá que você é alguém de Deus, que serve ao Senhor. Aleluia. E ele disse: todos verão que há Deus em Israel. Ele disse assim: Deus, e todos verão que Deus não precisa de espadas. Deus não precisa que ninguém te indique. Deus não precisa de um amigo de influência para te ajudar profissionalmente. Deus não precisa de nenhum recurso que você tem para te abençoar, porque Ele é Deus poderoso. Ele tem tudo que a gente precisa para nos abençoar. Nós não precisamos dos melhores cursos. Ele disse: então todos saberão que Deus não precisa de espadas, Deus não precisa de lanças, porque Ele é vitorioso na batalha. Assim Davi disse. Olha como a atmosfera começa a mudar. Antes havia um homem gritando por 40 dias, com todo o exército temeroso, dizendo: não há Deus a Israel, não há um homem para lutar comigo. Por 40 dias ele aterrorizou o povo de Deus, até que um homem de Deus se levanta e começa a mudar a atmosfera. Deus veio por causa das palavras, e ele disse: o meu Deus é vitorioso na batalha. Creia no Deus que você serve. Ele é vitorioso na batalha, Ele é poderoso. E assim você começa a mudar a atmosfera desse gigante que está gritando dentro da sua casa, desse gigante que está gritando no seu casamento, desse gigante que está gritando lá no seu trabalho, desse gigante que está gritando no meio dos seus filhos, desse gigante que está gritando nessa área da sua vida. Você começa a declarar: o meu Deus é vitorioso na batalha. Você começa a mudar a atmosfera através das tuas palavras. Ele diz: o meu Deus é vitorioso, maior que qualquer gigante. Ele é vitorioso. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Quem Ele é? Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Quem Ele é? Diga:
teu nome. E os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, diga, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem aos céus, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Chegue na sua casa dizendo: vitorioso és na tempestade. Declare teu nome faz. Os reinos vêm e vão, teu nome imutável, teu nome imutável é. Oh Deus, o nome dele é tremendo, é poderoso, aleluia. E assim como essa chuva, como um trovão, ele vem. Ele vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as áreas das nossas vidas. Você percebe quando você louva como a atmosfera começa a mudar? E talvez a atmosfera de terror está na sua casa por causa dos filmes que você assiste, por causa das músicas que você assiste, você ouve. Essa semana eu vi uma pessoa analisando a letra de uma música que exaltava a traição, que exaltava adultério, que romantiza o adultério. Não tem nada bonito no adultério, destrói uma família, destrói a sua vida, não tem nada bonito. Mas nós estamos sendo envenenados com músicas, e você coloca os seus filhos para ouvir, para dançar. Olha a atmosfera que está se instalando na sua casa, no meio da sua família. Filmes terríveis, séries terríveis, conversas terríveis. Assim como quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava sua harpa e o louvor mandava o mal embora. Assim as músicas também trazem o mal, também envenenam a sua mente. Aí você acha bonito ser o outro, é bonito ser a outra. Aquele cantor que eu amo está cantando, olha que lindo. Não tem nada de bonito. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Não tem nada bonito nisso. Mas nós somos contaminados. A nossa atmosfera vai mudando por aquilo que a gente vai ouvindo, vai recebendo e vai incutindo na nossa mente. Veja o tanto que Golias estava gritando e ninguém se levantava para enfrentá-lo. Ninguém se levantava. Assim como Deus veio por causa das palavras de Daniel, Golias também começou a ganhar por causa das palavras. E a palavra é poderosa sobre as nossas vidas. Gênesis 2:2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Senhor disse:
haja luz, e houve luz. Assim, uma palavra de Deus põe ordem ao caos na sua vida. Talvez essa área da sua vida está sem forma e vazia, a sua vida sentimental, vazia a sua vida financeira, vazio e sem forma o seu relacionamento com os seus filhos. Mas seja você aquele que ora, aquele que profetiza, entra dentro da sua casa e diz: haja luz, haja presença de Deus. Começa a mudar a atmosfera através da sua oração. Aleluia. Haja luz na sua vida, haja luz no meio desse caos que está na sua família, no meio da escuridão. Haja luz de Deus. Deus muda o ambiente. Assim como você percebe, quando você está perto de uma pessoa que reclama muito, o ambiente pesa. Sim ou não, igreja? Não aponta ninguém aqui na igreja, tá? Falei você. Para de reclamar. A pessoa ela reclama e parece que tudo dá errado com ela, já perceberam? Ela começa a atrair, né? Tudo de ruim acontece com ela. O garçom sempre erra a mesa dela. Tudo dá errado para ela. Todo mundo chega sequinho, na vez dela chove na cabeça dela e molha a chapinha. Eu falei, essa chuva, por que chove, Deus? Ai, tá calor, mas que calor, podia chover. Choveu, mas que chuva, né? Deus, se imagina se Deus fosse se basear pela sua reclamação. Ia chover, calor, sol, frio, né? Eu não estou entendendo, Senhor. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Não liga para Ele não, tá? Ela não sabe o que é. Deixa que eu levo a oração. Nada tá bom. Eu não gosto da comida muito quente, não gosto da comida assim, não gosto da comida assada. Eu conheço uma pessoa que é assim. Ela fala: mãe, o que tem hoje? Frango? De novo frango? Não aguento mais frango. Ela faz bife. Mas esse bife tá sola de sapato. De novo bife? Falei: o que ela vai fazer? Vai caçar um javali, não sei, né? Porque nada tá bom, tá tudo ruim. E você pode perceber que a pessoa que ela reclama demais, ela pesa o ambiente, ela pesa nas pessoas. Aí tem pessoa que você fala: passei o dia com essa amiga, ela reclama o dia inteiro. Eu saio com dor de cabeça, eu saio com dor de barriga, porque a mente dessa pessoa tá. E a gente tem que vigiar, a igreja, a nossa mente, porque o inimigo nos derrota aqui, ó, com medo, com pavor. A gente fica remoendo aquilo, entristecido por aquilo que está aprisionando a nossa mente. Você pode observar, quando você pega uma criança, você vai dar vacina nela, ela chora. E imediatamente o que você faz? Vamos tomar um sorvete? Vamos comer essa balinha? Você dá um balão, alguma coisa, para quê? Para ela desviar o foco do que está doendo. Assim também nós temos que fazer. Eu vou ignorar que o problema existe? Não. O problema existe, ele está aí para ser resolvido, você precisa orar por ele. Mas pare de cultuar o problema. A minha doença, olha, eu só falo dessa doença o tempo todo. E às vezes a gente se limita. A gente fica se limitando o tempo todo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Nós temos que começar a mudar a atmosfera ao nosso redor. Amém? Nós temos que começar a mudar a atmosfera. Eu lembro de uma irmã que ela falou assim, a gente às vezes ia para o culto junto, ela falou: nossa, eu vou chegar lá em casa, Satanás já estava me esperando, meu marido. Ai, vai brigar um monte. Vai brigar, vai falar porque eu demorei para voltar da igreja, porque eu fiquei conversando com os irmãos. Olha a atmosfera que está dentro da casa dela. Aí eu falei assim: irmã, por que você não tenta dizer assim: quando eu chegar na minha casa, o meu marido vai estar uma bênção, vai estar me esperando com uma pizza. Digo glória.
Oh, glória. Com uma Coca-Cola zero, porque eu estou de dieta. Com pizza, para compensar, para equilibrar, né? Com uma sobremesa. Ainda vai falar: meu amor, fiz um pix para você. Olha que benção, né? Falei: por que você não experimenta mudar as suas palavras? Começa a mudar a atmosfera. Ela: é mesmo, né? Então vou começar a falar. Aí foi muito engraçado, porque ela chegou em casa, ela me ligou, ela: oh, tô comendo pizza. Eu falei: nem me chama, né? Ela: tô comendo pizza. Cheguei em casa, não é que ele estava me esperando com a pizza? Começa a mudar a atmosfera. Estava todo mundo ali se esquecendo que havia Deus em Israel, mas Davi não se esqueceu. Davi não se esqueceu. Existe Deus em Israel. Eu vou em nome do Senhor. Para a medicina não tem resposta, mas para Deus tem. O meu filho, para a sociedade não tem jeito, mas para Deus tem. Eu sei em quem eu tenho crido. Você começa a mudar a atmosfera dentro da sua alma. Amém? Então muitas vezes isso vai exigir de nós que a gente mude de ambiente. Mude de ambiente, por quê? Porque você só está absorvendo muita coisa ruim, e aí a sua mente vai ficar aprisionado. Então você só será curado emocionalmente quando você se desligar do ambiente que tem te adoecido. Então você tem que se desligar. Se tem te feito mal, por que você quer manter na sua vida? Se desapegue das pedras que te fazem tropeçar. Não forneça ao inimigo um ambiente favorável para ele se instalar na sua alma, para que emoções negativas não minem a sua fé e cresçam dentro de você. Precisamos silenciar a voz do Golias dentro da nossa alma. Precisamos silenciar esse Golias que grita na sua alma: você não vai casar, você não vai ser feliz, ele não vai se converter, o seu filho não vai mudar, você não vai conseguir, você não vai prosperar. A gente tem que começar a silenciar, porque o Deus que habita em você é maior do que qualquer problema. É isso que nós temos que entender. Se levante espiritualmente e corte da sua vida definitivamente o que precisa ser cortado. O que está te adoecendo, as palavras e o ambiente que está deixando Golias gritar na sua vida. Golias gritou porque tinha, durante 40 dias, Golias se levantou e afrontou o povo de Deus. Os filisteus afrontaram o povo de Deus. Golias estava vencendo sem ao menos lutar, apenas com palavras desafiadoras, porque havia um ambiente favorável para ele gritar. Eu não sei há quanto tempo medos, tristezas, mágoas têm invadido o seu coração, pensamentos negativos, mas hoje a palavra para você é: resista e se levante em oração. Resista. O inimigo pode até pensar que venceu, mas enquanto Golias gritava por 40 dias, Deus preparava Davi para uma grande vitória. Aleluia. Um jovem pastor que foi no campo de batalha levar queijo para os seus irmãos, fazendo algo comum, viveria algo extraordinário, porque ele recebeu uma unção poderosa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Se prepare para viver grandes milagres. Se prepare. Se levante desse ambiente de medo. Golias foi surpreendido com a fé de Davi. Surpreenda esse problema com a manifestação da sua fé. Aleluia. Surpreenda o inimigo com a manifestação da sua fé. E sabe, igreja, às vezes a gente precisa fazer isso. Surpreender o inimigo, ser imprevisível. Quer ver como você é previsível? Quase sempre, você sempre senta no mesmo banco na igreja, sim ou não? Sim.
E se alguém sentar, é capaz de você tirar a bolsa. Esse lugar é meu. Não é? A gente sempre chora pelas mesmas coisas. A gente sempre tem as mesmas reações. E existe uma batalha espiritual. A gente nunca pode esquecer disso. Eu lembro, uma vez a gente queria levar uma pessoa na igreja. E estava esse tempo de chuva. Tempo assim. E nós fomos. E aí a pessoa falou, eu preciso passar rapidinho no lugar para comer, para jantar. E em seguida nós vamos. Aí minha mãe ficava assim, né, com o relógio. O culto era 7h30 e já estava dando 7h15. E a gente, vamos. A hora que a gente sai do shopping, minha mãe pega, vai ligar o carro não funciona. Aí começou, e agora? Será que vamos empurrar o carro? Aí vai eu e minha mãe, as paquitas de salto, empurrando o carro na chuva para levar o irmão para a igreja. Quem disse que o carro pega? Nada. Aí minha mãe, né, se encheu de fé, foi lá no caixa eletrônico e falou, nós vamos sacar. Aí naquela época ficava um segurança assim, onde ficavam os carros do shopping. Ele falou assim, deixa eu dar uma olhadinha nesse carro. Aí a pessoa olhou e falou, que isso aí vai saber nada de carro, né? Deixa eu olhar. E minha mãe estava no caixa eletrônico. Em nome de Jesus, nós vamos para a igreja. Você não vai vencer, inimigo. Nós vamos de táxi, mas nós vamos. Eu largo o carro aqui, mas nós vamos. Ela estava brigando lá no caixa eletrônico. Ela estava orando, nós vamos para a igreja. Em nome de Jesus. Ela orando lá com o caixa eletrônico. Aí, igreja, eu só sei que o rapaz que olhou falou, é só um fiozinho aqui, ó. Ligou, pronto, o carro funcionou. Aí minha mãe falou, glória a Deus, vamos para a igreja. E Deus tinha assim, algo tão tremendo que queria visitar aquela pessoa, que quando a gente chegou na igreja, essa pessoa, um dia ela recebeu um livramento de Deus. Ela sentiu a morte chegar na vida dela, e ela escutou alguém cantando para ela, segura na mão de Deus e vai. Quando nós chegamos no culto, essa música não fazia parte do repertório. Quando essa pessoa colocou o pé na igreja, foi o primeiro louvor que a igreja cantou. E na hora Deus fez uma obra naquela vida. Então a gente precisa às vezes ter reações imprevisíveis. Essa pessoa sempre cai na conversa do bonitão, não quer nem saber se ora, não quer nem saber se é bonitona ora, não quer nem saber se é de Deus. A pessoa tem sempre as mesmas reações. A gente tem que começar a mudar as nossas reações. Eu lembro que uma vez também aconteceu comigo, na véspera, eu era assim, fiquei com a ansiedade um pouco assim, mais aflorada depois que o Senhor recolheu minha mãe, quando eu tinha um parente, um familiar que internava, ia para o hospital. Eu ficava muito ansiosa. E aí, um parente meu ia internar no hospital para passar por uma cirurgia, e na véspera nós falamos, não, nós vamos nos reunir, nós vamos orar e Deus vai fazer a obra, glória a Deus, e oramos. E aí, na véspera, o Anderson falou, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, nós já oramos? Então agora nós vamos sair, eu quero jantar no meu restaurante favorito, e eu vou comemorar o milagre como se ele já tivesse acontecido. Aí ele falou, eu falei, porque cantar depois que o mar se abre é fácil. Agora vamos cantar antes do mar se abrir. E olha como é interessante, igreja. Minutos antes de eu sair para jantar, nós estávamos fazendo uma live de oração. Era na época da pandemia, e nós estávamos transmitindo a oração. E aí tem um fundo musical que cobre a oração. Quando eu estava ali ministrando a palavra, eu escuto um barulho de moto acelerando muito alto, mas muito alto mesmo, a ponto de me desconcentrar. E aí o pastor aumentou o fundo, e aquela moto parecia que estava dentro da minha casa. Eu ouvi aquele acelerador alto, 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 alto. E aí eu falei, meu Deus do céu, essa moto está aqui dentro. Aí o Anderson correu lá fora para ver o que era. E aí tinha uma pessoa com a moto rodando na frente da minha casa e gritando, Satanás venceu. Satanás venceu. Hoje eu vou levar mais um. Hoje eu vou levar essa alma. Hoje eu vou levar. E gente, eu estava vésperas da cirurgia de um familiar meu. E essa pessoa gritava, eu vou levar para o inferno hoje.
E aí o pastor olhou aquilo, começou a repreender em nome de Jesus. Ele falou: o que é isso? Parece que esse homem está possuído. Ele olhou, só tinha uma enxada do lado. Eu falei: já pensou? Interrompemos a transmissão porque o pastor pegou a enxada e saiu correndo atrás do homem de moto. E ele falou: meu Deus, eu vi o diabo naquele homem. O que é isso? Está repreendido em nome de Jesus, para nos amedrontar. Eu já estava ansiosa. Aí acontece um negócio desse. Mas naquele dia eu falei: não, nós vamos jantar fora e vamos comemorar o milagre. Essa voz que veio gritar aqui na frente da minha casa, isso nunca tinha acontecido. Essa pessoa estava empinando a moto, brincando, invocando Satanás na frente da minha casa. Eu falei: em nome de Jesus, nós vamos comemorar o milagre, porque eu tenho certeza da vitória. E aí nós fomos, saímos, jantamos. Essa pessoa operou e deu tudo certo, para a honra e glória de Jesus, amém? Mas eu tive uma reação imprevisível. Nós comemoramos, e eu nunca faria isso no meu normal. Eu passaria a noite sem conseguir dormir. Então nós podemos mudar a atmosfera. E é interessante aqui que Davi, ele pergunta: o que esse homem que lutar contra esse gigante vai vencer? Vai ganhar? Ele falou: quem lutar contra o gigante, Golias, vai ganhar uma recompensa, vai ser isento de impostos, vai casar com a filha do rei. Aí ele se interessou: que prêmio bom. O que isso traz para as nossas vidas? Davi só luta guerra necessária. O que eu ganho se eu lutar? Então para de dar chute no vento, irmão. Para de arrumar encrenca para a sua vida. O que foi, irmão? Estou brigando lá na internet por causa de alguém que nem conheço. Arruma encrenca em tudo que é lugar. Sabe o que você vai ganhar? Fica se matando, chorando aí por causa da escolha de outras pessoas. Para, irmão. É individual, sabe por quê? Para de dar chute no vento. Sabe o que você vai ganhar com isso? Uma enxaqueca, uma gastrite, queda de cabelo. É só isso que a gente ganha. Quando a gente entra em guerra que não é nossa, quando a gente entra em batalha que é desnecessária. Davi queria saber: o que eu vou ganhar com isso? O que você vai ganhar? Não é que você tem que ser interesseiro. Ele está falando de desgaste desnecessário por algo que não vai te trazer retorno nenhum. Então, aqui, Daniel, ele teve uma visão. O Senhor falou com ele: 21 dias sem resposta. O anjo aparece e fala: Daniel, desde o primeiro dia o Senhor ouviu a sua palavra, mas houve uma guerra no mundo espiritual para que a sua oração não chegasse. E quando ele fala com Daniel sobre a visão, Daniel, ele perdeu as forças, ele estava desfalecendo, ele não estava conseguindo se parar em pé, porque um pouco antes de vir a resposta, ele teve uma visão da glória de Deus, e aí uma mão toca nele, e quando ele ouve a voz de Deus, ele mal consegue ficar em pé. Mas Daniel, ele foi confortado pelo anjo, envia um anjo para tocar nele. E aí, quando o anjo fala para Daniel o que está acontecendo, Daniel descobriu que os opositores da obra em Jerusalém não eram apenas os samaritanos, os palestinos que se opunham contra tudo, mas havia uma ação de demônios. É isso que Deus estava falando para Daniel. E aí o anjo fala para Daniel assim, no capítulo 10, versículo 12, ele revela a Daniel que Satanás designou 2 dos seus anjos para influenciar os reis da Pérsia e da Grécia e colocá-los contra o povo de Deus. Quem ia governar primeiro era a Pérsia e depois a Grécia. No contexto, houve um conflito no céu, e essas figuras, que eram representadas por autoridades políticas, procuravam impedir e resistir ao anjo Gabriel, mensageiro de Deus, que tinha resposta. Então Deus envia o arcanjo Miguel, a fim de possibilitar que a revelação chegasse. Então, aqui, nessa época, esses espíritos que a Bíblia diz que são potestades, que eram os príncipes da Grécia e da Pérsia, são espíritos que assumem territórios, são potestades. Existe uma hierarquia no mundo espiritual contra demônios. Aquilo, potestades dominam territórios. Assim como existe uma guerra espiritual sobre as nossas cabeças, e se trata de uma guerra invisível. Às vezes espíritos familiares que agem numa família, que brigam por território, que brigam por aquela família. Naquela família todo mundo suicida, todo mundo separa, todo mundo sofre daquele mesmo mal. São os espíritos familiares que a Bíblia diz.
Então o príncipe da Pérsia era uma potestade que dominava a Pérsia e tentava influenciar o rei a não permitir que o povo retornasse. Então Deus mostrou para Daniel que Daniel estava numa guerra espiritual muito profunda. Deus trouxe a revelação para Daniel. E às vezes você está orando e fala: Senhor, por que eu não estou conseguindo prosperar nessa área? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por quê? Aí você ora 21 dias e pensa que o problema é o seu filho. E aí Deus fala: tem um inimigo agindo na sua casa. Às vezes Deus fala: o problema é a sua falta de autoridade. O problema não é seu filho, o problema é você. Porque a atmosfera que se instala dentro da sua casa é você quem decide. Se a atmosfera dentro da sua casa está ruim, é porque Golias está gritando. E quem tem poder de silenciar ele? São seus joelhos dobrados e a sua autoridade dentro do seu lar. Então às vezes Deus vai dar uma resposta que você nem imagina. E é preciso ter coragem para enxugar as lágrimas e levantar e obedecer. Às vezes a resposta de Deus é um não. Às vezes você ora 21 dias por algo, por um projeto. Estou orando por esse concurso, estou orando por esse projeto. Deus fala: a resposta é não. Às vezes a resposta é que alguém perto de você, a máscara vai cair. Senhor, eu esperava isso. Às vezes Deus mostra um Golias escondido dentro da sua casa gritando. E tem Golias que agem na retaguarda, que são aqueles que são falsos. São aqueles que não se mostram de cara, mas que por trás manipulam as situações e põem as pessoas contra você. Quem que já não passou por essa experiência? Então, às vezes tem um Golias, e você precisa ter força para encarar. E às vezes o que Deus vai te revelar é revelar para você: ó, meu filho, a partir de hoje você tem que começar a dizer não, não, não. Eu disse para uma pessoa assim essa semana: às vezes a resposta de Deus vai ser aquela que a gente não espera. E é preciso ter força para dizer não, para colocar limites. E você acredite se quiser, existe mais amor no não do que no sim. Existe mais amor no não do que no sim. Vou dar um exemplo para você. Às vezes eu tenho meu filho e ele quer andar de carro e ele já tem carteira e quer dirigir o carro. Só que o meu carro está sem freio. Ai, mãe, eu quero. Ele chora. E eu falo para ele: não. Porque o carro tem freio. Quem é o nosso freio? É o Espírito Santo. Agora vamos dizer: eu não deixei, mas vamos dar exemplo. A Elisângela, que é mãe da Bia, a Bia quer dirigir o carro e o carro está sem freio. E ela chora, se joga no chão. Ai, mãe, que você não é minha amiga, você não me ama, você sempre me desprezou, né? Faz uma cena e fala. Aí o que a Elisângela faz? Toma o carro, minha filha, pode ir. Quem que você acha que amou mais? A mãe que disse não ou a mãe que disse sim? Quem que você acha que amou mais? A mãe que disse não ou a mãe que disse sim? A mãe que disse sim amou tanto o seu filho que ali na esquina ele se arrebentou o carro, ficou inválido. A mãe que ama tanto perdeu o seu filho de acidente na esquina e se instalou uma tragédia na sua família. Tudo porque ela não soube dizer não. E a mãe que ama o seu filho prefere dizer não, ver seu filho chorar, do que perder o seu filho. Assim é Deus. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder por pecado. Por isso às vezes o não de Deus vai doer, mas você não é um carro sem freio. Você é propriedade do Senhor. E se Ele disse não, é para te proteger, é para te livrar, é para cuidar de você. Então assim, você como pai, como mãe, como autoridade, você tem que aprender a dizer não, porque não é prova de amor. Se você não quer perder os seus filhos, se você não quer perder a sua casa.
Você não pode deixar o mal se instalar na sua casa. As músicas que tocam na sua casa, tudo que é praticado na sua casa, está sobre a sua tutela. É sua responsabilidade. Então, chegou a hora de mudar a atmosfera, porque Deus, o Espírito Santo pode estar indo embora por causa das palavras que estão na sua casa, por causa da atmosfera que está na sua casa, por causa da falta de posicionamento na sua casa, mas Ele quer te dar um freio e dizer: filho, eu sei que é doloroso, mas eu preciso que você se posicione como homem e mulher de Deus. E eu agradeço a Deus pelos nãos, principalmente os da minha mãe, que me salvaram muitas vezes. Fiquei muito brava, mas me salvaram. E às vezes aquele amigo que fala: vai, carro sem freio, pode ir, daqui a pouco você se arrebenta. Não te ama. Não te ama o suficiente para te proteger. E a gente tem que proteger. É doloroso você dizer não para um filho. Dói mais na gente do que no filho. Mas quando a ovelhinha está lá, o pastor vai lá e machuca ela para ela voltar para o rebanho. Daniel, ele não teve forças para ficar de pé, e uma mão ficou sobre ele e o ajudou a levantar. Daniel 10:16, na versão King James diz: então alguém parecido como um ser humano tocou meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. E disse aquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais, em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os meus sentidos por causa da visão que eu tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez, e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Aleluia. Daniel, ele estava se sentindo fraco. Não sei se você já acordou assim com muitas dores no corpo por causa de uma batalha espiritual. E a batalha espiritual deixa dores no corpo, mas deixa testemunho nos lábios. E pode ter certeza que hoje Deus quer te fortalecer. Deus hoje virá por causa das suas palavras, amém? E o meu desafio para você que está no jejum essa semana: mude a atmosfera. Mude a atmosfera de onde você estiver. Mude. Você vai se lembrar dessa palavra. Se você chegar no lugar que tiver alguém chorando, entristecido, você vai trazer uma palavra para levantar essa pessoa. Se você chegar na sua casa e tiver uma má notícia, a escassez, você vai orar na sua despensa. Você vai começar a mudar a atmosfera da sua casa. Para de reclamar. Comece a trazer à existência os milagres. Comece a pedir a Deus os milagres. Se Deus disse não, acalma o seu coração. Existe uma frase que ela não é verdadeira e que é famosa no meio evangélico. Deus não permitiria você sonhar com algo se não fosse entregar na sua vida. Deus não permitiria, não te daria um sonho se não fosse dele. Isso não é verdade. Isso não é verdade, igreja. Josafá, ele fez aliança com Acasias e Deus quebrou o barco dele. Deus permitiu ele fazer o barco, Deus permitiu ele construir tudo, só que na hora do barco sair, o barco quebrou. Deus falou: eu não me agradei da sua aliança. Então Deus, muitas vezes você vai sonhar sim coisas que não são de Deus para a sua vida. Vai acontecer o que for da vontade dele para a sua vida. Amém? E se é promessa dele, fala: mas o barco era a promessa de Deus. Quem disse? O barco era um desejo do seu coração. A promessa de Deus, ela vai vir clara na sua vida. Clara: é esse, meu filho, é esse lugar, é esse concurso, é essa pessoa. As coisas de Deus não têm confusão, elas são claras na nossa vida.
Então hoje, esse é o meu desafio para você. Mude a atmosfera. Aonde você chegar, que tiver sem fome e vazio, você vai começar a dizer: haja luz. Eu estou depressiva, pastor, eu só chego em casa e choro, eu não durmo. Hoje eu vou dormir bem, em nome de Jesus. Haja luz. Muda a sua playlist, muda o que você está ouvindo, que o seu sono vai melhorar. Começa a mudar. E Deus vai começar. Quem são os Golias que estão gritando na sua vida? E você vai silenciá-los em nome de Jesus. Se coloque em pé, você que pode, nós vamos orar. E hoje, a atmosfera desse lugar já está começando a mudar. Porque o nosso Deus, Ele é vitorioso na batalha, aleluia. Ele é poderoso, aleluia. Hoje você entende que você precisa mudar essa atmosfera na sua casa. Deus disse assim: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Assim como Golias, ele venceu através das palavras. Que palavras você tem ouvido? Que por causa do passado que você teve, Deus não pode te usar? Que não tem jeito para essa pessoa da sua família? Eu não sei o que você tem ouvido, mas Deus hoje quer blindar a sua mente. Tira tudo que está te adoecendo nesse ambiente, esses pensamentos, essas músicas, essas séries, essas companhias, esses lugares. Aonde tem Golias gritando, Deus vai começar a te mostrar em sonhos. Deus vai começar a falar com você de maneira profunda. E o seu desafio essa semana é mudar a atmosfera. Se algum amigo doente te procurar, se alguém pedindo oração em desespero te procurar, você não vai ser como aqueles homens de Israel, porque assim como Davi, você foi ungido pelo Espírito de Deus. Assim como Davi, você tem uma unção sobre você, o óleo desceu sobre a sua mente, você tem a mente de Cristo em você. Assim como Davi, você está cheio da presença de Deus, e aonde Deus chegar, aonde você colocar os seus pés, vai haver luz. Assim como Deus disse, a terra era sem forma. Esse projeto está sem forma, você está perdido, sem direção. Às vezes você está se sentindo tão vazio, até mesmo dentro da igreja. Mas hoje Deus te diz: haja luz, haja luz, haja luz. A resposta de Daniel veio, porque não existe oração sem resposta. As orações às vezes não são atendidas como queremos, mas elas sempre são respondidas por Deus. E Deus dá uma resposta a Daniel: Daniel, existe uma guerra espiritual para que você não se levantasse. Quando Golias estava gritando, todo o exército de Israel, temeroso, sem lutar, se acovardando, psicologicamente derrotados. Uma atmosfera de medo, de pavor, de incredulidade, de tristeza se instalou naquele lugar. Durante 40 dias o inimigo pode estar gritando medos, traumas, preocupações, mas durante esses 40 dias Deus está te preparando, assim como Davi, a entrar nesse campo de batalha e a começar a mudar essa atmosfera dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu local de trabalho. Começa a mudar essa atmosfera. Esse meu filho não tem jeito, essa cidade para mim não tem jeito, para mim essa enfermidade não tem jeito. Começa a mudar a atmosfera, começa a mudar.
E convide o Espírito Santo a entrar nessa área da sua vida. Convide o Espírito Santo a se manifestar no meio da sua casa, no meio da sua família. Convide o Espírito Santo a fazer morada nesse lugar, Senhor. O meu desafio essa semana é mudar a atmosfera da minha casa, do meu quarto, do meu trabalho. E isso vai requerer de mim me distanciar de coisas que estão me adoecendo. O Golias será silenciado na sua vida quando você começar a se levantar. Quando você, como Daniel, entender que existe um inimigo da sua alma que quer que você desanime de orar. Existe um inimigo da sua alma fazendo resistência à sua oração. Mesmo Daniel orando 3 vezes ao dia, consagrando e jejuando, ele percebeu que ele estava lutando contra uma potestade, porque era a libertação de toda uma nação. Então comece a orar e seja você aquele que vai mudar a atmosfera. Davi estava sozinho contra os filisteus e no meio do seu povo incrédulo. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Ele é o seu recurso. Como Davi disse, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. E todo mundo saberá que há Deus na sua vida. E que Ele não precisa de espadas, que Ele não precisa de quem te indique, que Ele não precisa dos recursos humanos, porque Ele é vitorioso nas batalhas. Aleluia. E hoje você guerreia pela sua casa. Enquanto você louva, pensa na sua casa, pensa nesse familiar, pensa nessa situação que você precisa que o poder de Deus se manifeste. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Quem Ele é, declara, igreja: vitorioso és. Teu nome, teu nome. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Declare: teu nome imutável é. Declare sobre a sua vida: o inferno não prevaleceu e nada irá impedir. Eu te adorarei. Profetiza muralhas. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos.
nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, que Ele é, grandioso é, que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso suas vozes da bateria, diga pro Senhor. Como um trovão impetuoso, profetiza que vem ao céu. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és. grandioso é, Quem Ele é, diga. Vitorioso és. a tempestade Ele está na tempestade e teu nome e os reinos teu nome. Agora você vai levantar a sua mão para o alto. E eu quero que agora você pense: quem é o Golias que está gritando aí na sua alma? Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma palavra que você ouviu, eu não sei se é uma área da sua vida que pensamentos negativos constantemente invadem o seu ser. Eu não sei aonde Golias está gritando. Se é na vida dos teus filhos, se é na tua casa. Mas hoje, assim como Davi, eu vejo uma unção descendo do céu sobre esta igreja. Eu vejo uma unção descendo do céu sobre você, te curando, curando a sua vida, curando a sua casa, curando a sua família. Eu vejo uma unção do céu. Então hoje você vai levantar a mão para o alto e vai dizer assim comigo: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Então você vai declarar nessa noite sobre essa área da sua vida com toda a força da sua alma, porque o Senhor vem como um vento impetuoso, como um trovão, e o som desse trovão vai dissipar a voz desse Golias que está atingindo a sua mente, que está atingindo a sua alma, que está atingindo a sua família. Em nome de Jesus, esse louvor é uma oração. O Senhor diz: eu vim por causa das tuas palavras. Então diga, igreja: como um trovão, como um trovão. Só as vozes.
aos céus. Eu vejo Deus quebrando a depressão. Eu vejo Deus quebrando a ansiedade. Eu vejo Deus visitando lares aqui nessa noite, com a voz dele poderosa entrando no meio da sua casa, no meio da sua família. Oh Deus, você vai cantar agora. A igreja, a bateria, diga: como um trovão. Só as vozes e a bateria digam: que venha. Canta bem forte. Quem ele é? Profetiza. Mais uma vez, bem forte, igreja. Como um trovão. Que venha, que o céu venha sobre a sua vida. Oh, oh, aleluia, aleluia. Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é. Tu és, Senhor. Que venha ao céu, que venha ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Na tempestade estás, teu nome os reinos vêm e vão. Teu nome imutável é. Nós cremos, ó Deus, aleluia, glória a Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Amém, igreja?